Olá, hoje o assunto é artrose. É uma dor que é bastante comum, bastante frequente em muitas pessoas e também a gente tem uma crença de que é algo normal com a idade, né? Então, quando a gente conhece a medicina germânica, que é a ciência que eu trabalho, a gente vê que não é normal e a gente começa a observar como tem pessoas de 90 anos e 100 anos que não têm artrose. E tem pessoas novas, crianças com artrose já, né? Então, hoje você vai entender um pouco por que tem essa diferença, né? Qual a causa biológica e emocional que está por trás desse sintoma? Muito prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Silvina Halber, sou professora aposentada que decidi, para minha autocura, começar novamente a estudar uma nova profissão e encontrei a medicina germânica, consegui a minha autocura para muitas doenças e tinha muitas dores, articulações, minhas mãos estavam já atrofiando há 10 anos atrás, né? Então, com a medicina germânica, eu encontrei de fato a solução para muitas situações de saúde que estavam pendentes, que estavam se formando. Eu era uma pessoa que tinha muito a crença que envelhecer é ficar doente e tomar medicação, porque minha mãe tomou muito remédio e eu era a responsável por levá-la nos médicos, né? Então, a artrose, ela normalmente a gente não sabe os sintomas dela até que ela aparece, né? Então, mas a gente pode ter alguma pista, já algumas dicas se a gente começar a se observar. Como eu comentei, aos 50 anos, as minhas mãos estavam enrijecidas. Tinha movimentos, eu sempre gostei muito de artesanato e como professora eu gostava muito das artes, de fazer coisas interessantes com as crianças. E eu já sentia falta de mobilidade. A destreza fina estava ficando cada vez mais difícil, né? E isso é um sinal de que está desenvolvendo já a artrose, muito antes de ter dor, muito antes de ter mesmo o diagnóstico, né? Então, se você percebe que você já tem dificuldade na mobilidade, às vezes não é nas mãos, às vezes é no próprio pé. Eu tinha artrose no pé também, não podia usar calçados com um pouquinho de salto diferente, eu perdi o equilíbrio. Na coluna lombar é a artrose mais comum. As pessoas acham que dói a coluna, que dói as costas, que é normal sentir cansaço, né? Então, às vezes, tem algum conflito biológico ativo que está fazendo uma doença estar se formando. E com o conhecimento da medicina germânica, você já pode buscar a solução antes que se torne dolorido, antes que se torne crônico, né? Então, o que causa a artrose? É um conflito de autodesvalorização leve. Não é um conflito assim que, nossa, de repente eu não tenho mais valor. Por exemplo, câncer nos ossos, ele é um conflito de autodesvalorização severo. Aí ele fica algo rápido. E quando é leve, é algo que vai pegando aos poucos, vai corroendo as cartilagens aos poucos, né? Então, o que causa esse conflito de autodesvalorização? É aquela sensação de eu não tenho valor, eu não sou mais útil, eu sou incapaz de fazer. E muitas vezes a pessoa tem essa sensação, essa crença, ela se percebe assim. Então, precisa olhar muito o que de fato é a verdade, se de fato você não tem valor, se isso é uma percepção tua, porque a doença vem da tua percepção sobre a vida. Não é que de fato você não tem valor, mas você se sente sem valor, né? Então, como eu falei, muito antes da gente ter o diagnóstico de artrose, a gente já pode ter alguns sintomas. Um deles é sentir frio nas juntas. Por exemplo, tem pessoas que sentem frio nas costas, outros sentem frio no joelho, outros sentem frio no tornozelo, né? Isso já é um sinal de que está tendo que a artrose está na fase ativa. Porque não sente dores enquanto está na fase ativa. Só depois de muito tempo vai cronificando
que quando as cartilagens já estão totalmente gastas, que começa a doer nas mãos, às vezes começa a deformar as mãos e não dói. Ainda é sem dor. A dor começa quando de fato está muito inflamado ou quando está muito gasto já, né? Depois de muito tempo de recaída, né? Então, por isso que é um conflito de autodesvalorização leve. É algo assim que você consegue conviver muito tempo sem perceber, né? Mas que quando fica crônico é triste, né? É muito dolorido, né? Então, é muito mais comum nas pessoas que trabalham com a coordenação motora fina, por exemplo, dentistas, pessoas que fazem trabalhos cirurgiões, né? Por quê? Porque a exigência do trabalho faz com que ela tenha a percepção de não ter valor. Não é só pelo desgaste do tempo, porque se fosse pelo desgaste, seria todos, conforme o tempo vai desgastando. Não, tem pessoas que trabalham 50 anos numa profissão e não desgasta. Então, a diferença é quando a pessoa percebe que ela não é valorizada, ela não se sente reconhecida, não se sente valorizada mesmo. É uma percepção sobre si mesmo sem grande valor, né? Então, quando dá nas mãos, eu atendi uma senhora faz poucos dias, uma doméstica, uma senhora, de uma moça com artrose nas mãos, né? Porque trabalho de doméstica, o trabalho dela depende do manuseio manual e qual é o conflito que ela estava vivendo? Eu não sou valorizada pelas pessoas porque eu sou apenas uma doméstica, uma diarista. Então, é a percepção da pessoa sobre a própria profissão, né? E por que deu nas mãos? Porque é a mão que faz o trabalho da diarista, né? Então, a percepção de que eu não tenho valor porque as minhas mãos fazem um trabalho que não é valorizado é algo que pode estar por trás desse sintoma, né? Então, se a pessoa tem o diagnóstico, o que precisa fazer? Buscar ajuda para mudar a percepção sobre a situação, né? Porque não tem nada de inferior de estar trabalhando como diarista, como doméstica, num mundo que tem tantas pessoas, tantas profissões diferentes, né? Então, precisa buscar uma solução antes que essa artrose se espalhe para o corpo todo. Por quê? Porque se ela começa nas mãos, porque a mulher não se sente valorizada, é muito comum que a coluna também comece, o quadril também comece, porque cada parte do corpo começa a artrose, às vezes dá generalizada. Mas é muito comum começar numa parte, ficar anos numa mão, depois passa para outra mão, um joelho, depois passa para outro joelho. Por quê? Porque tudo está relacionado com a serventia daquele órgão, né? Por exemplo, se começa no joelho direito, tem a ver com eu não sinto valorizada no sentido de trabalho no joelho esquerdo, na direção da vida, em relação à minha postura de mãe, meu trabalho, minha questão feminina, né, como esposa, né? Então, tem sempre um significado diferente que precisa ser olhado e, às vezes, uma sessão terapêutica já ajuda bastante a pessoa parar de desenvolver essa doença, né? Então, esse conflito de inaptidão, de falta de capacidade, tem muito a ver com a interpretação que a pessoa dá na vida, né? Para a situação, né? Então, os sintomas de rigidez que vão piorando, eles começam de leve, como eu comentei. Minhas mãos estavam ficando mais, parecia que estavam cheias de líquidos. E muitas vezes tem retenção de líquidos também. E aí é um outro conflito, né? Mas eu não tinha líquidos nas outras partes do corpo, apenas nas mãos e nos pés, né? Isso tem situação de conflito ativo, de não sentir valorizada. Quando começa nos pés, é porque o lugar que eu estou vivendo, os lugares que eu estou pisando, onde eu estou andando, eu não estou sentindo valor naquele lugar que eu piso, né? Então, eu quero pisar em outros lugares. Eu não quero pisar aqui onde eu sou obrigada a pisar, né? Então,
é um conflito local que vem por causa do lugar onde eu estou pisando. E se nas mãos é em relação às atividades que eu realizo, né? Se é na coluna lombar, tem a ver com não se sentir capacitado, né? De não aguentar a pressão, porque a lombar embaixo é ela que dá o suporte para você fazer as mobilidades, né? Então tem um conflito de desvalorização de acreditar que o eixo da vida não está bem posicionado, bem posturado, né? Então, é um conflito de desvalorização também. Agora, se é na coluna vertebral, já é sentir-se humilhado, sentir-se inferior. Então, tem todos os contextos por trás, né? Então, a lombar tem, a coluna vertebral tem muito isso, né? Eu sou obrigado a me dobrar diante das outras pessoas, né? Então, é quando a pessoa se sente menor, se sente menosprezada, né? E por isso que às vezes aparece na fase da velhice, porque é normal na nossa sociedade atual a pessoa, conforme for envelhecendo, vai perdendo o valor diante das outras pessoas, né? Então, se a pessoa não descobre o próprio valor, a sociedade, a família, às vezes não expressa. Mesmo que a família ame a pessoa, ela não expressa o quanto ela dá valor, porque daí as pessoas não têm tempo. Às vezes aquela pessoa idosa quer muito a companhia dos filhos, dos netos, de toda a família, gostaria de ter todos reunidos, porque lá no tempo da infância todo mundo almoçava junto, todo mundo se encontrava, né? E aí aquela pessoa idosa lá, por 60, 70 anos, está vendo bastante sozinha, ela interpreta, eu não tenho valor para essa família, então não estão me dando valor. E isso vai gerando um desgaste no sentido de as cartilagens vão se desgastando, né? Então precisa buscar ajuda, porque precisa tratar as questões mentais e emocionais da pessoa, né? Porque no envelhecimento não tem como. Quando chega nos 50, nos 60 anos, nos 70, você não pode mudar o ambiente, você não pode voltar a ser jovem. É normal que você continue envelhecendo, então isso não dá para mudar. Mas a percepção sobre a velhice dá para mudar, né? Então, isso pode ser alterado, dar um novo significado, ressignificar a tua vida nessa fase, né? Então, para a pessoa sair dessas dores, evitar que essas dores piorem, é importante sim a pessoa fazer um acompanhamento terapêutico, cuidar das próprias emoções, buscar o seu valor dentro da família, dentro da sociedade, né? Então, tem atitudes que precisam ser tomadas e tem percepções que precisam ser mudadas, né? Então, não é algo difícil, mas é algo que exige um certo comprometimento, né? Então, mas vale a pena, porque é um comprometimento, digo assim, no sentido se a tua postura é se arcar, se você tem o hábito de se dobrar, se humilhar e não fazer o que você pode fazer para a tua vida ficar interessante, a atitude que você precisa é você pedir ajuda para você conseguir de novo se posicionar, se afirmar na vida, porque senão o teu corpo vai começar com muitas dores. Então, as consequências são muito mais pesadas, mais difíceis do que você tratar a causa mesmo, a causa biológica, né? Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço se você assistiu até aqui, se você sentir de compartilhar com as outras pessoas. Pode ser que tem pessoas que não conheçam ainda a medicina germânica, não sabem que tem tratamento, que tem solução, que tem, às vezes, eu digo solução no sentido assim, pelo menos não agravar, já é um grande avanço. Mas também tem solução, depende da situação que está, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer, que são coisas simples, que pode ser feito para a gente sair
desse sofrimento que chega junto com o envelhecimento, né? Porque o envelhecimento é natural, mas o sofrimento, a tristeza ou as doenças são coisas que a gente pode fazer ficar mais leves, né? Então era isso que eu tinha. Obrigada, tá?